Quantas barreiras invisíveis você precisaria atravessar para provar que merece estar onde está? Quantas vezes teria que mostrar documentos, credenciais, diplomas, só para convencer alguém de que não é um impostor em sua própria vida? Esta é a história de um homem que dedicou 25 anos da vida ao sistema de justiça brasileiro, mas que em uma manhã qualquer descobriu que suas conquistas não eram suficientes para protegê-lo do preconceito. A manhã que mudou tudo. O sol nascia tímido entre os prédios de Brasília quando o capitão Matias Oliveira Santos estacionou seu Honda Civic preto na frente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Era uma terça-feira comum de março, dessas que começam com a promessa de mais um dia de trabalho árduo nos corredores da justiça brasileira. Aos 52 anos, Matias carregava nos ombros não apenas a experiência de 2 décadas e meia como oficial do Exército, mas também o peso de ser um dos poucos juízes negros do DF. Sua jornada até ali havia sido pavimentada com obstáculos que seus colegas brancos nunca precisaram enfrentar, mas ele sempre preferiu deixar que seu trabalho falasse por si. Naquela manhã, vestia um terno azul marinho impecável, gravata discreta e sapatos brilhando. No porta-malas, uma pasta de couro com os processos que analisaria antes da sessão das 9 horas. Tudo como sempre, mas algo estava diferente. Quando desceu do carro, notou um movimento estranho na esquina. 2 policiais militares caminhavam em sua direção com passos decididos. O mais novo, um soldado loiro de não mais que 25 anos, tinha a mão repousada sobre o coldre. O outro, um sargento moreno com cara de poucos amigos, observava Matias como se fosse uma ameaça. "Ei, você aí!" gritou o soldado, acelerando o passo. "Para onde vai?" Matias parou, confuso. Olhou ao redor, tentando entender se estavam falando com ele. A rua estava praticamente vazia, apenas alguns servidores chegando para trabalhar. "Comigo?" perguntou, apontando para si mesmo. "É, com você mesmo, vem cá." O tom não era de pedido, era uma ordem. Matias respirou fundo. Já tinha vivido situações similares antes, mas nunca tão perto do local onde trabalhava. Caminhou na direção dos policiais, mantendo as mãos visíveis e a postura tranquila. "Bom dia, oficiais. Em que posso ajudá-los?" O soldado o examinou de cima a baixo, como se estivesse catalogando cada detalhe de sua aparência. "Documentos. Agora, posso saber o motivo da abordagem?" "Você não fez a pergunta, cara. Eu que faço as perguntas aqui." "Documentos." O sargento, até então silencioso, deu um passo à frente. "Houve um roubo na região. Estamos checando todo mundo suspeito." Suspeito. A palavra ecoou na mente de Matias como um tapa na cara. Ali estava ele, de terno e gravata, na frente do tribunal onde trabalhava, e ainda assim era suspeito. O preconceito ganha forma. Matias tirou a carteira do bolso interno do paletó, um movimento lento e deliberado. Sabia que qualquer gesto brusco poderia ser interpretado como agressão. "Aqui está a minha identidade", disse, estendendo o documento. O soldado pegou o RG e o examinou com uma desconfiança exagerada, como se esperasse encontrar alguma falsificação óbvia. "Matias Oliveira Santos", leu em voz alta. "E o que você faz da vida, Matias?" "Sou juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os 2 policiais se entreolharam e Matias viu uma sombra de dúvida passar pelos rostos deles. "Juiz", repetiu o sargento com um sorriso cético. "Você?" "Sim, eu. Trabalho ali." Apontou para o prédio do tribunal, a poucos metros de distância. "Sei. E eu sou o Papa." O soldado riu, devolvendo o documento com desdém. "Olha, vamos parar de brincadeira. O que você realmente faz?" A paciência de Matias estava sendo testada, mas ele manteve a calma. 25 anos de disciplina militar não se apagam facilmente. "Oficiais,
Posso mostrar minha carteira funcional, meu cartão do tribunal, qualquer documento que precisem. Mas gostaria de entender por que estou sendo tratado como suspeito quando não fiz absolutamente nada. Atitude suspeita, respondeu o sargento. Carro muito bonito para quem... Deixou a frase no ar, mas o significado era claro. Para quem parece com você, para alguém como você, para um homem negro. As palavras não foram ditas, mas estavam ali, suspensas no ar como uma nuvem tóxica. Matias sentiu a familiar sensação de estar sendo julgado não por suas ações, mas por sua existência. Era um sentimento que conhecia bem, que havia enfrentado na infância pobre em Salvador durante os anos de academia militar, nos primeiros dias como oficial. E agora, mesmo sendo um magistrado respeitado. Vou precisar revistar o carro, anunciou o soldado. Com que autorização? Perguntou Matias, mantendo o tom respeitoso, mas firme. A autorização de que você está sendo suspeito. Suspeito de quê, exatamente? De estar no lugar errado na hora errada. A resposta foi como um soco no estômago. O lugar errado, ele estava na frente do local onde trabalhava, onde tinha uma sala, onde tomava decisões que afetavam a vida de milhares de pessoas. A escalada da tensão. Alguns servidores começaram a se aglomerar na entrada do tribunal, observando a cena à distância. Matias reconheceu alguns rostos, colegas que trabalhavam com ele há anos, que respeitavam suas decisões, que sabiam de sua competência. Mas ali, naquele momento, ele não era doutor. Matias, o juiz respeitado, era apenas mais um homem negro sendo humilhado por policiais que se sentiam no direito de questionar sua presença em qualquer lugar. Olha, disse o sargento aproximando-se mais. Você pode facilitar as coisas. Abre o carro, a gente dá uma olhada e se não tiver nada, você vai embora. E se eu me recusar? Aí as coisas podem ficar complicadas. A ameaça velada pairou no ar. Matias olhou ao redor, viu os colegas observando, viu pessoas com celulares nas mãos. Sabia que qualquer reação mais exaltada seria interpretada como agressividade, como resistência. Era uma situação impossível. Se cedesse, estaria validando o preconceito. Se resistisse, poderia ser visto como alguém com algo a esconder. Oficiais, tentou mais uma vez. Eu realmente sou juiz. Posso chamar meu assistente, outros magistrados, qualquer pessoa que possam confirmar minha identidade. Juiz, é? O soldado riu alto. E onde está sua escolta? Juiz não anda sozinho por aí. A ignorância da afirmação era gritante. A maioria dos juízes do DF não tinha escolta, mas Matias não se deu ao trabalho de explicar. Estava claro que não queriam ouvir. Vou ligar para meu cartório, disse tirando o celular do bolso. Celular não, mãos onde eu possa ver. O soldado levou a mão ao coldre, um gesto sutil, mas carregado de significado. A situação estava saindo de controle. Foi nesse momento que Matias tomou uma decisão. Em vez de ligar para o cartório, discou um número que poucos magistrados brasileiros tinham. O gabinete direto do presidente do Supremo Tribunal Federal. Se você está acompanhando essa história e se sente indignado com o que está acontecendo, inscreva-se no canal para ver como ela termina. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque histórias como essa precisam ser contadas. A ligação que mudou tudo. Alô, Dr. Roberto? Aqui é o juiz Matias Santos, do TJDF. Preciso de ajuda urgente. A voz do outro lado da linha mudou imediatamente de tom cordial para preocupação. Matias, o que está acontecendo? Estou sendo humilhado por 2 policiais militares na frente do tribunal. Eles se recusam a acreditar que sou magistrado e estão ameaçando me revistar. O silêncio do outro lado durou apenas alguns segundos. Onde exatamente você está? Rua das Flores, em frente ao TJDF. Não desligue, vou resolver isso agora. Os policiais observavam Matias com crescente irritação. O fato de ele estar ao telefone parecia incomodá-los ainda mais. Com quem você está falando? Perguntou o sargento.
com o presidente do Supremo Tribunal Federal, respondeu Matias, sem baixar o tom de voz. Os dois policiais se entreolharam novamente, mas desta vez com uma expressão diferente. Uma sombra de dúvida começava a se formar. Mentiroso, murmurou o soldado, mas sua voz havia perdido a convicção anterior. No telefone, doutor, Roberto continuava. Matias, acabei de falar com o secretário de segurança do DF. Em 2 minutos, o comandante da PM estará ligando diretamente para esses policiais. Você está bem? Fisicamente, sim. Emocionalmente, Matias suspirou. É sempre difícil, doutor. Eu sei. E me desculpe por isso. Nenhum magistrado deveria passar por uma situação dessas. Foi então que o rádio do sargento chiou. Uma voz autoritária ecoou pelo aparelho. Sargento Ferreira, aqui é o comandante-geral. Interrompa imediatamente a abordagem e se apresente na corregedoria em 1 hora. O rosto do sargento empalideceu. Ele olhou para Matias, depois para o soldado, depois de volta para o rádio. Comandante, ainda não terminamos a... Imediatamente, sargento. E leve o soldado Costa com você. O soldado, que até então mantinha a postura arrogante, começou a perceber a gravidade da situação. Seus ombros cederam e, pela primeira vez, evitou o olhar direto de Matias. A reviravolta. Em questão de minutos, a dinâmica havia mudado completamente. Os dois policiais que, momentos antes, tratavam Matias como um criminoso em potencial, agora estavam visivelmente nervosos. Doutor Matias, disse o sargento, usando o tratamento formal pela primeira vez. Houve um mal-entendido. Mal-entendido? Matias interrompeu, mantendo a calma, mas deixando clara sua indignação. Um mal-entendido é quando alguém troca nomes ou confunde endereços. O que aconteceu aqui foi preconceito racial explícito. O soldado tentou se justificar. Senhor, nós apenas cumprimos protocolo. Protocolo? Qual protocolo determina que um homem negro de terno seja automaticamente suspeito? Qual protocolo permite que vocês questionem minha presença na frente do local onde trabalho? As palavras saíam medidas, mas carregadas de uma autoridade que os policiais finalmente começavam a reconhecer. Matias continuou. Em 25 anos de serviço público, sendo 15 como magistrado, nunca precisei provar minha identidade de forma tão humilhante. E sabem por quê? Porque meus colegas brancos jamais passariam por isso. O sargento baixou a cabeça. Pela primeira vez parecia compreender a gravidade de suas ações. Doutor, nós cometemos um erro grave. Não foi um erro, foi uma escolha. Vocês escolheram me ver como uma ameaça baseando-se única e exclusivamente na cor da minha pele. Nesse momento, vários servidores do tribunal se aproximaram. Entre eles, a doutora Carolina, uma procuradora que trabalhava frequentemente com Matias. Doutor Matias, está tudo bem? Perguntou ela, olhando desconfiada para os policiais. Agora está, doutora Carolina. Estes oficiais estavam apenas conhecendo um pouco melhor o funcionamento do nosso sistema judiciário. A ironia em sua voz era palpável. As consequências. O que aconteceu nos minutos seguintes seria lembrado no meio jurídico brasiliense por anos. Em menos de 1 hora, a história da abordagem humilhante ao juiz Matias chegou aos principais veículos de comunicação do país. O vídeo da abordagem, gravado por uma servidora do tribunal, se tornou viral nas redes sociais. Hashtags como #ad Justiça para Matias e #ad Racismo Institucional dominaram os trending topics. O Conselho Nacional de Justiça emitiu uma nota de repúdio. A Associação dos Magistrados Brasileiros convocou uma coletiva de imprensa. Dezenas de autoridades se manifestaram. Mas para Matias, sentado em seu gabinete algumas horas depois, as manifestações de solidariedade tinham um sabor agridoce.
Elas confirmavam que o episódio havia sido grave, mas também evidenciavam que situações como aquela eram comuns demais para homens negros em posições de autoridade. Sua secretária, Dona Rosa, uma senhora negra de 60 anos que trabalhava no tribunal há 3 décadas, trouxe-lhe um café. "Doutor, o senhor fez certo", disse ela com os olhos marejados. "Meu neto tem a idade daquele soldado. Espero que ele aprenda alguma coisa com isso." Matias assentiu, pensativo. "Dona Rosa, quantas vezes a senhora já foi tratada como suspeita simplesmente por estar em algum lugar?" "Ah, doutor", ela suspirou. "Nem tem como contar, mas nunca tive a chance de ligar para o Supremo." A observação dela tocou no cerne da questão. Matias havia conseguido reverter a situação porque tinha conexões, influência, poder. Mas e todos os outros Matias que não tinham acesso ao telefone do presidente do STF? A reflexão necessária. Naquela tarde, Matias cancelou suas audiências e passou horas refletindo sobre o episódio. Não era a primeira vez que enfrentava preconceito, mas havia algo particularmente doloroso naquela experiência. Talvez fosse o fato de ter acontecido tão perto de seu local de trabalho, um ambiente onde sua autoridade era incontestável. Talvez fosse a idade dos policiais, jovens o suficiente para serem seus filhos. Ou talvez fosse simplesmente o cansaço acumulado de décadas lutando contra estereótipos. Ligou para sua esposa, Maria Antônia, também magistrada. "Como você está?" foi a primeira pergunta dela. "Cansado, amor. Muito cansado. Eu vi o vídeo. Estou vindo aí." "Não precisa. Estou bem." "Não, você não está. E é normal não estar." Maria Antônia chegou ao gabinete 1 hora depois. Eles se abraçaram em silêncio por longos minutos. "Você quer conversar sobre isso?" perguntou ela. "O que tem para conversar?" "2 policiais me viram como uma ameaça porque sou negro. História conhecida. Mas desta vez foi diferente. Desta vez o Brasil inteiro viu." Matias suspirou. "E aí? Amanhã outro homem negro vai ser abordado da mesma forma, mas não vai ter meu telefone, não vai ter minha posição. O que muda para ele?" A pergunta ficou no ar, pesada como uma sentença. A decisão. Nos dias seguintes, Matias tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Em vez de apenas aceitar os pedidos de desculpas oficiais, ele decidiu transformar sua experiência em uma ferramenta de mudança. Junto com outras autoridades negras, criou um protocolo de direitos que deveria ser seguido em todas as abordagens policiais. Propôs a criação de um curso obrigatório sobre direitos humanos e preconceito racial para todos os agentes de segurança pública do DF. Mais importante, decidiu usar sua posição para dar voz a outros casos similares que nunca chegavam às manchetes. "Não posso mudar o que aconteceu comigo", disse em entrevista a um jornal nacional. "Mas posso tentar garantir que outros não passem pelo mesmo." A transformação. 3 meses depois do episódio, o sargento Ferreira e o soldado Costa foram afastados da PM e submetidos a processo disciplinar. Ambos perderam patentes e foram obrigados a participar de cursos sobre direitos humanos. Mais importante, o caso gerou uma mudança real nas políticas de abordagem policial no DF. O protocolo proposto por Matias foi adotado e se tornou modelo para outros estados. Mas a mudança mais significativa aconteceu em um nível pessoal. Matias recebeu centenas de mensagens de pessoas negras que compartilharam suas próprias experiências de preconceito. Estudantes de direito, profissionais liberais, empresários, todos com histórias similares. Uma das mensagens que mais o tocou veio de um jovem de 17 anos. "Doutor Matias, eu ia desistir do curso preparatório para militar porque achava que nunca seria respeitado. Depois de ver sua história, decidi continuar. Se o senhor conseguiu chegar onde chegou, eu também posso." O legado. Hoje, 1 ano depois do episódio, Matias continua exercendo suas funções como magistrado. Mas algo mudou nele.
A experiência, por mais dolorosa que tenha sido, o transformou em uma voz ainda mais ativa na luta contra o preconceito. Ele criou um projeto social que oferece orientação jurídica gratuita para vítimas de discriminação racial. Também passou a dar palestras em escolas e universidades sobre direitos humanos e igualdade. Aquela manhã foi uma das piores da minha vida, reflete ele, mas também foi transformadora. Me lembrou de que minha posição vem com responsabilidades que vão além dos processos que julgo. O caso do juiz Matias se tornou um marco na discussão sobre racismo institucional no Brasil. Não apenas porque envolveu uma autoridade do judiciário, mas porque mostrou como o preconceito pode atingir qualquer pessoa negra, independente de sua posição social. Mais importante, demonstrou que é possível transformar experiências dolorosas em ferramentas de mudança. A coragem de Matias em não aceitar o episódio passivamente resultou em mudanças concretas que beneficiaram milhares de pessoas. A lição, a história do capitão e juiz Matias, nos ensina várias lições importantes. Primeiro, que o preconceito racial é uma realidade que atinge pessoas de todas as classes sociais e posições profissionais. Não há cargo, diploma ou conquista que proteja completamente uma pessoa negra da discriminação. Segundo, que é fundamental usar nossa voz e posição, quando temos, para promover mudanças. Matias poderia ter aceito os pedidos de desculpas e seguido em frente. Em vez disso, escolheu transformar sua experiência em um instrumento de justiça social. Terceiro, que mudanças reais são possíveis quando há determinação e organização. O protocolo criado por Matias não era apenas um documento burocrático. Era uma ferramenta prática para proteger direitos e dignidade. Quarto, que o apoio institucional é crucial. A rapidez com que autoridades do judiciário reagiram ao caso mostrou a importância de redes de apoio e solidariedade. Por fim, que cada história individual tem o poder de iluminar questões maiores. O caso de Matias não era único, mas sua posição permitiu que ganhasse visibilidade e gerasse discussões necessárias sobre racismo estrutural. A manhã que começou com humilhação se transformou em um movimento de transformação social. Matias descobriu que às vezes as piores experiências podem gerar os melhores resultados, quando temos coragem de não aceitar a injustiça passivamente. Sua história nos lembra que a luta contra o preconceito é constante e que cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa batalha. Seja denunciando quando presenciamos discriminação, seja apoiando quem é vítima dela, seja simplesmente tratando todas as pessoas com o respeito que merecem. O Brasil parou por 5 minutos naquela manhã de março, mas as mudanças geradas por aquele episódio continuam ecoando. E continuarão ecoando enquanto houver pessoas como Matias, dispostas a transformar dor em força, humilhação em dignidade e experiências pessoais em mudanças coletivas. Se histórias como a do juiz Matias te inspiram a refletir sobre justiça, dignidade e transformação social, inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas que precisam ser contadas. Cada história compartilhada é um passo em direção a um Brasil mais justo e igualitário. E você, que mudança está disposto a fazer a partir de hoje?